Mais uma live começando aqui no nosso Instagram, perdão, com o Dr. Vitor Levental. Nós iremos falar hoje sobre ansiedade, a parte 2, tá bom? Eu vou esperar um pouquinho o pessoal começar a entrar, tá bom? Eu peço por gentileza para quem já for entrando, me dá um ok para ver se está me ouvindo bem, se está legal o som, tá bom? Isso é importantíssimo para a gente poder realizar uma boa live, uma boa troca com vocês. Eu agradeço aí, obrigada, Patrícia, a Rita, que já deu um ok aí, Raquel, Rádio Momento PC também. Então, tá ótimo, muito obrigada. Vamos aguardar que daqui a pouquinho o Dr. Vitor também já está entrando. Quem nos acompanha sabe que essa live foi solicitada na primeira live que nós realizamos sobre ansiedade, tá bom? Foi muita demanda de procura, de perguntas também. E hoje as pessoas enviaram também muitas perguntas, então nós percebemos o quanto que é um tema em que ainda é muito solicitado e que as pessoas têm muitas dúvidas, tá bom? Então, assim, eu queria agradecer a vocês por escolherem também a nossa live de hoje, ansiedade, porque a gente está aí no momento em que nós temos várias lives e de excelentes conteúdos, tá bom? Eu peço também, gente, para vocês, se souberem de alguém que tenha interesse ou que sofra de ansiedade, coloca aqui no aviãozinho e compartilha, marca essa pessoa, tá bom? Para poder hoje esclarecer algumas dúvidas, entender o que é a ansiedade e perceber que a ansiedade é normal. A grande questão é quando nós começamos a ter prejuízos com essa ansiedade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que é para eu poder ver, né, se o Dr. Vitor já está aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Ainda não. Enquanto isso, vamos conversando. Eu gostaria de saber de vocês, tá bom? Se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. No decorrer da live, gente, eu vou fazer a seleção aqui de perguntas, mas isso não quer dizer que vocês não possam enviar. E caso não seja respondida a pergunta de vocês, eu peço, por favor, para quê? Para relembrar porque não foi respondida. Porque às vezes vai subindo nos comentários e tudo mais e acaba com que passa aquela pergunta e a gente não viu e realmente não responde. Então, assim, eu peço desculpas caso isso venha a acontecer, tá bom? Então, eu vou dar mais um minutinho, deixa eu ver aqui se o Dr. Vitor já está entrando. Ainda não. Olha, a Gigi está aí, a Cris também, Juliana. Agradeço todas vocês por estarem aqui compartilhando comigo, né, a nossa live de hoje, tá bom? Para vocês terem... ali, ó, gente, o Dr. Vitor acabou de entrar, tá bom? Eu vou convidá-lo para nós irmos começando, porque é aquela questão. Quando é algo de conteúdo que nos interessa, parece que é muito tempo, uma hora, mas não é. O tempo já acabou. Então, assim, o Dr. Vitor está entrando, vamos aguardar ele aqui um pouquinho, tá bom? Peço a paciência de vocês. Boa noite, Dr. Vitor, tudo bem? Mais uma vez, obrigada, né, por você estar presente aqui conosco no nosso Instagram, tirando e esclarecendo dúvidas, né, sobre a questão da ansiedade, que é um tema ainda com muitas dúvidas, tanto que nós tivemos aqui mais de 12 perguntas em questão aí de 24 horas, então isso demonstra o quanto que as pessoas querem saber informação. Eu coloquei, né, que essa vem ser a parte 2, que é a primeira live nós colocamos, né, o que é a ansiedade, sintomas de uma ansiedade normal, mas eu vou pedir um pouquinho para você, de repente, se apresentar para aquelas pessoas que não assistiram a primeira live e também explicar para a gente, eu vou ler aqui algumas perguntas, tá bom? Para você, então, gente, vez ou outra eu vou dar essa olhada aqui, que é para eu poder olhar para o computador que está ao meu lado, para poder fazer as perguntas que foram enviadas, tá bom? Então, boa noite, doutor Vitor. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Então, para quem não assistiu a primeira live, está salva, né, Jane? Depois, muita gente
Me chamo Vitor, sou psiquiatra, trabalho no Flamengo, lá no Machado, agora atendo por vídeo, por conta desse isolamento que a gente está passando. Né? E o que chamou muita atenção a ansiedade, a gente não conseguiu em uma hora falar tudo que a gente queria, eram muitas perguntas, e agora a gente veio novamente para tentar ajudá-los para comunicar o momento que estão passando. É, deixa eu te cortar, doutor Vitor. O pessoal está falando que o teu áudio está abafado. Está abafado? Falaram isso, não sei se... Será que melhorou? Não sei. Melhorou? As pessoas melhoraram também? Ó, a Ada está dizendo que tá ruim, áudio cortado um pouco. Vai falando um pouquinho, doutor Vitor, só para a gente poder ver se melhorou, por favor. Não sei se está apoiando. Melhorou? Para mim, sim, não sei para as outras pessoas. Ó, assim, a Ana falou que sim, o rádio também, o Momento Psi também. Sim, melhorou. Vamos lá, então, vamos retornar. Então, para não me estender, porque são muitas perguntas, né? Faltou tempo da outra vez. O tema chamou muita atenção, ansiedade, porque as pessoas, principalmente nesse momento, estão sofrendo de uma ansiedade patológica. E para quem não assistiu a primeira live, né, eu posso falar brevemente o que é a ansiedade e a gente tentar introduzir o assunto. Né? A gente começa com as perguntas. Ansiedade é uma emoção que todos nós temos. Ansiedade, medo, assim como a gente sente fome, a gente sente uma série de emoções que são normais. Só que, infelizmente, nesse momento, a gente começa a ter um pouquinho de prejuízo, a gente começa a ter uma ansiedade patológica por conta de uma série de informações, todos sentem medo, né? E aí começa uma série de transtornos que a gente vai chegar lá nas perguntas. Só indo um pouquinho além, depois vocês podem assistir a live que está salva. Ansiedade é quando a gente tem uma ameaça e essa ameaça vai mandar uma informação para o nosso cérebro, que tem uma região do nosso cérebro primitiva, que não é só a amígdala, não é a amígdala da nossa boca, não. A amígdala também tem outras regiões, que eu não vou entrar nesse mérito, e vai lançar uma informação para a gente produzir uma série de hormônios pela nossa glândula suprarrenal, que é cortisol, noradrenalina, adrenalina, e aí vai fazer com que a gente entre em uma reação de luta e fuga. E vai fazer aqueles sintomas todos de ansiedade, que é palpitação, falta de ar, a mão fica dormente, a boca fica seca, a gente vai ter uma mão vai ficar fria, porque a gente vai ter uma vasoconstricção periférica, porque a gente vai ter o sangue vai ter que ir para o cérebro para que a gente possa pensar, para fugir. Né? Aí é por isso que a mão fica dormente. Muitas pessoas acham que estão infartando, a boca fica seca, porque o sangue tem que ir aqui para o cérebro. O sangue tem que estar no coração, tem que estar no pulmão. Enfim, a gente vai ter aqueles sintomas que a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas são sintomas que a adrenalina, que o cortisol faz com que a gente tenha para que a gente possa sobreviver. Só que isso, muitas vezes, fica desregulado. E é nisso que a gente vai tentar conversar um pouquinho, por conta desse excesso de preocupação, no caso da ansiedade, e o excesso de medo, no caso do pânico. Né? E é mais ou menos isso que a gente conversou na primeira live. Isso. Dá mais ou menos uma palhinha para a gente começar esse bate-papo. Então, uma das perguntas que foram enviadas foi a seguinte, tá, gente? A ansiedade tem alguns sintomas que se confundem com outras doenças. Falta de ar, palpitações, diarreia, dores no corpo, às vezes até febre. Como identificar se é mesmo a ansiedade e como diferenciar a ansiedade normal da generalizada? Então, essa foi uma das perguntas que talvez seja a dúvida também de alguma das pessoas que estejam nos assistindo. Pessoal, eu sempre falo, eu sempre converso isso com a Ediane, que aqui não é uma consulta, tá? Muitas vezes o que a Ediane vai falar, o que eu vou falar, a gente não é dono da verdade, cada caso é um caso. Isso não é fácil. Essa pergunta aí é uma pergunta muito difícil. Porque o paciente está sentindo uma palpitação, que pode ser uma palpitação de ansiedade, e muitas vezes pode ser uma palpitação fisiológica mesmo, por conta de uma arritmia. Enfim, por conta de alterações hormonais, que eu acabei de citar por conta de uma ameaça, você vai ter alterações físicas por conta de uma questão emocional. E aí fica muito confuso. O que eu acho que é interessante a gente aprender é a questão do tempo. Por exemplo, muitas vezes por questões emocionais a gente pode ter uma diarreia. Só que essa diarreia pode durar um dia.
E aí a gente pensa, foi uma diarreia emocional. Agora, se a diarreia está durando 14 dias, pode ser uma infecção bacteriana, pode ser uma água. Aí a gente já vai pensar algo não emocional. Cada caso é um caso. É interessante a gente entender que não é fácil a gente saber quando é emocional e quando é algo fisiológico, entendeu? Mas, justamente, a pressão arterial. Às vezes o paciente é um paciente obeso ou que não faz exercício físico, ele pode ter uma pressão arterial alta porque ele já tem uma história genética, ou o paciente ele pode estar muito ansioso e faz com que a pressão suba, porque ele é um paciente ansioso. A culpa é da ansiedade ou é uma culpa de um sedentarismo? A gente tem que investigar. Ou pode ser a culpa dos dois, né? Eu acho que a ansiedade tem culpa em muita coisa, mas aí a gente tem que tratar, né? Sim, uma das outras questões que colocaram é assim, o que a ansiedade em demasia pode gerar na vida de alguém, que vem ser a questão dos prejuízos que essa pessoa possa vir a ter, às vezes a questão do trabalho, né, às vezes na família, num relacionamento, então são prejuízos, né, mas aí falar para a gente um pouquinho, né, doutor Vitor, em cima dessa pergunta, o que você pode de repente citar e ressaltar, né, para as pessoas. A ansiedade, ela move montanhas. Eu acho que é um tema que dá muito o que falar, a gente precisaria de 3 horas aqui. É, eu acho que foi perguntado também sobre a ansiedade normal e ansiedade patológica, né? Isso. Dependendo do tempo que você tem ansiedade, que a ansiedade normal todos nós temos, né? A ansiedade patológica é quando uma dica para vocês que eu sempre guardo para minha vida é quando você já está tendo um prejuízo de vida, um prejuízo funcional, ela já é patológica. Tem vários outros critérios que eu não vou entrar em mérito aqui, porque ninguém vai decorar, a gente não está numa questão de prova de psiquiatria, né? Mas o quanto a ansiedade pode ser grave para a nossa vida é exatamente isso. Você começa a ter uma ansiedade tão grave que você começa a ter diarreia, você pode ter uma crise hipertensiva gravíssima, que você toma um captopril, um Lasix, não baixa por nada a pressão. Aí você vai tomar um diazepam, que trata o emocional, um benzodiazepínico, e a pressão acalma. Porque a ansiedade, a pessoa é tão emotiva que só um calmante vai abaixar a pressão do indivíduo. Ou você vai passar um diurético, você vai passar medicações para cardiovasculares e não vai ter essa repercussão toda, né? O poder da ansiedade, as pessoas infelizmente não têm essa informação e agora estão começando a ter, né? O quanto esse medo, essa ansiedade pode fazer mal para um ser humano. Se você não trabalha isso na terapia, que a gente vai chegar lá, você não entende o que está passando aqui dentro, que é uma preocupação, que é algo que você não está trabalhando com psicólogo, não está trabalhando, às vezes, com medicação. Se você não trabalha aqui dentro o que está acontecendo dentro de você, você vai ficar muito doente. Entendeu? Que é a questão o quanto que a gente precisa dar esse cuidado para a nossa saúde mental. Hoje, eu acredito que com a questão, né, do Covid, isso ficou um pouco mais saliente. Não sei se as minhas colegas psicólogos que estão aqui acompanhando podem, de repente, confirmar isso. Porque o que vem ser também a ansiedade? Está muito ligado àquilo da incerteza. E nós, nesse momento, vivemos um momento de muita incerteza. E isso acaba gerando um outro tipo de ansiedade em função de toda a situação que parou o mundo, né? O fato, né, de você ter uma ruptura brusca na nossa rotina, a questão também da economia do país, da nossa situação financeira, enfim, aí a gente entra aqui numa série de situações aqui que ficaria a noite toda, né? Agora, tem uma das outras perguntas que fizeram, qual o principal sintoma de uma crise da ansiedade generalizada? Essa foi uma das perguntas também o que eu percebi, doutor Vitor, assim, que nessa segunda live, as pessoas estão sendo mais específicas nas perguntas, e eu fico feliz, porque significa que as pessoas estão buscando conhecimento sobre o assunto, estão buscando a informação, né? Então isso é muito legal. Antes era aquela questão, o que é ansiedade, como que a ansiedade interfere na minha vida, agora não, agora as pessoas já estão colocando perguntas mais pontuais, como essa, como a anterior, a diferença, e agora essa questão, né, do TAG.
Então, eu acho importante a gente colocar, eu imaginei que muita gente ia fazer confusão nisso. Existe, gente, o sintoma ansiedade e o transtorno. Né? Eu acho que é até complicado a gente falar de transtorno aqui. Uma coisa que eu sempre falo, primeira consulta para os meus pacientes, a hipótese diagnóstica na psiquiatria, às vezes a gente vai demorar 6 meses para chegar a um diagnóstico. Tem casos, às vezes, de transtorno afetivo bipolar que a gente demora 6 anos para chegar num diagnóstico. Né? Transtornos ansiosos, a gente tem vários. Ansiedade generalizada, que todo mundo conhece, que é o TAG, tem fobia social, tem uma série de transtornos, né? O transtorno de pânico, que muita gente pergunta a diferença entre ansiedade e pânico, que a gente vai chegar lá, mas eu acho importante a gente abordar aqui, né, os sintomas, né? A ansiedade e o pânico. Uma coisa é o sintoma ansiedade, quando uma crise de ansiedade pode virar uma crise de pânico, que a gente vai abordar aqui. Mas a gente tem que saber separar o sintoma ansiedade e o sintoma pânico, o transtorno de ansiedade e o transtorno de pânico. Que a gente tem critérios para dar um transtorno, critérios para dar outro transtorno. Isso são coisas bem diferentes, né? Eu até acabei esquecendo a pergunta, mas o transtorno, gente, é uma coisa mais complexa de eu explicar, né? Eu posso falar... O que foi perguntado, Ediane? Desculpa que eu não tenho. A pergunta foi quais são os principais sintomas da crise da ansiedade generalizada, né, do TAG. No caso, a ansiedade, gente, a ansiedade você tem uma série de sintomas. Tem alguns que são mais específicos da ansiedade, tem alguns que são mais específicos do pânico, do transtorno. Né? A ansiedade você tem sintomas mais amenos, né? E mais duradouros, no caso. Irritabilidade, você às vezes vai ter dificuldade para dormir. Né? São sintomas mais que podem demorar cerca de semanas ou até meses. E você, às vezes, tem que procurar um tratamento. Como eu falei, a ansiedade a gente tem, mas se começa a prejudicar a qualidade de vida, você tem que procurar ajuda. E quais são os sintomas de ansiedade? Gente, são muitos. Mão, boca seca, mão dormente, palpitação. Qual incomoda mais? Depende, cada um tem a sua... É muito comum essa falta de ar que incomoda aqui. Você tem uma hiperventilação. Você vai querendo nebulizar, mas na realidade não é falta de ar, você não está oxigenando corretamente. Né? Aí você tem essa hiperventilação, você tem esse aperto no peito, que é uma angústia que os jovens têm sentido muito. Né? Você tem dormência nas extremidades, você tem uma série de sintomas que é aquilo que eu falei, pela adrenalina, que você está com uma desregulação cerebral, você vai estar como se estivesse fugindo de um leão. Mas na realidade não existe essa preocupação evidente. É uma preocupação que está desregulado, e aí você está com uma bagunça hormonal e vai estar com menos sangue na circulação periférica e mais sangue no seu coração, mais sangue no seu cérebro para que você possa fugir. Para uma sobrevivência. E aí você acha que está infartando e você realmente procura uma emergência. No caso do pânico, são sintomas mais graves. Você pode ter despersonalização, no caso. Porque você, por causa dessa hiperventilação, essa troca gasosa, você tem sintomas até de despersonalização, que são sintomas mais intensos. Palpitação acontece mais na crise de pânico. É importante, só para não me estender muito, gente, um não impede que o outro aconteça. Você pode estar num quadro de ansiedade e apresentar uma crise de pânico. São os sintomas. Não estou falando do transtorno. Você tem critérios para chegar e pensar, essa pessoa tem um transtorno de pânico, ou essa pessoa tem um transtorno de ansiedade. Mas você você é uma pessoa ansiosa e pode apresentar uma crise de pânico, quando isso se intensifica. A Rita que perguntou, né, assim, tem duas perguntas. Eu vou colocar aqui a da Rita e vou voltar depois uma que está perguntando em relação à da criança. A Rita colocou aqui, então, ansiedade todos nós podemos ter? Sim, todos nós temos. A grande questão é quando eu começo a ter prejuízos com a minha ansiedade. E como que eu consigo saber se eu tenho prejuízos? É quando às vezes você deixa de fazer alguma coisa que você faria, aquilo interfere na tua rotina. Então, você acaba começando a deixar de fazer algo. Logo, essa ansiedade já está te prejudicando. É o seu sono. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, eu falei na primeira live, sono. Sono é a primeira pergunta que a gente sempre faz. Tem que diferenciar, é isso que eu estou falando.
Cada consulta, gente, é uma consulta. O paciente pode ter insônia. Insônia é uma coisa, né? Ansiedade é outra. Às vezes o paciente não está ansioso, mas ele tem um transtorno de insônia, né? Mas o paciente, ele, por ansiedade, ele está tendo uma dificuldade de pegar no sono. E aí a gente tem que investigar se essa ansiedade, uma preocupação, ele está com uma preocupação de uma prova. Até um certo ponto, isso é bom, porque faz ele estudar mais. Só que se isso começar a fazer o paciente surtar e parar de estudar, ele tem que procurar ajuda, né? E as pessoas conhecendo isso podem ajudar o próximo, né? Com esse tratamento, orientando para que procure um psicólogo, para que procure um psiquiatra e veja se tem indicação de medicação ou não tem indicação de medicação. O Gabriel, aqui ele perguntou, né, assim, como o ser deve ser encaminhado na infância para não sentir ansiedade na fase adolescente ou adulta. Então, assim, como a gente colocou, a ansiedade todos nós temos. A grande questão é o fato de ter algo que venha a me fazer mal, né? E outra coisa que eu percebi, doutor Vitor, na enquete de perguntas, o quanto que as pessoas nesse momento estão enviando perguntas relacionadas à criança. Então, a gente vê aí que está tendo um grau aí, um aumento, acredito eu, julgo eu, também na infância. Uma das perguntas aqui que fizeram foi, se uma criança desenvolve perfil ansioso, isso significa que será um adulto com ansiedade ou tratando pode não ser? Que aí acaba também complementando essa colocação que o Gabriel trouxe aqui durante a live. Pessoal, aliás, um grande abraço para o Gabriel, amigo de infância, considero um irmão. Eu vi ele ali, mas não dá tempo da gente cumprimentar todo mundo. Muito carinho por ele. Então, eu estava até lendo, eu não sei se a Ediane conhece, esse livro é muito bacana, esse livro aqui, gente. Eu tenho ele. Ele é muito bom. O principal, gente, é a gente entender o gatilho. É o que eu falo, a gente tem que chegar num diagnóstico. Porque muitas vezes a gente não sabe se o paciente vai ficar bom ou não, e sem querer, muitas vezes o psiquiatra, o psicólogo, às vezes erra no diagnóstico. A ansiedade vai melhorar quando criança ou mais velho, porque a gente não sabe essa preocupação está vindo de onde. Esse jovem ele está preocupado porque ele teve um problema com os pais, ele teve um problema com o Covid-19. A gente tem que tentar, muitas vezes o pedagogo no colégio, o psicólogo, é um trabalho difícil, às vezes tem que ser com psiquiatra infantil, com psicólogo, você tem que começar, por isso que tem especialistas de infantis, nem todo psiquiatra é habilitado para tratar uma criança. Você tem que levar no especialista, levar no psicólogo para começar a perceber pelo comportamento da criança, às vezes fazer uma terapia cognitivo-comportamental, você começar a entender por que essa criança está apresentando ansiedade. E aí você vai começar a tratar especificamente para achar o problema. Se precisa medicar ou se não, de repente não precisa medicar, vamos achar a raiz do problema, né? Tem questões genéticas na ansiedade, tem questões, mas o principal é a gente achar a origem do problema. Isso para criança, para adulto, aqui no livro é muito interessante, porque ele fala que a terapia cognitiva, tem vários artigos, inclusive, Sim. Terapia cognitivo-comportamental, que a Diane pode falar com muito mais propriedade, é um excelente tratamento para ansiedade. Muitas pessoas não sabem às vezes nem o que é, né? Que é um processo que você identifica um pensamento e vai chegar no sentimento, que é a ansiedade. Você vai fazer uma entrevista de emprego, né? Aí você senta lá e fala assim, eu não sei nada, eu não sei o que vai acontecer, e aí você começa a ficar ansioso. Agora, se você identifica a preocupação, não, peraí, se eu vou fazer uma entrevista de emprego, e você prepara assim, não, eu sei, eu estou preparado, eu estou sabendo o que está passando dentro de mim, você vai ficar muito menos ansioso. Se você identificar o que está passando dentro de você, esse trabalho sendo bem feito, muitas vezes não vai precisar de medicação, ou fazendo a medicação paralelamente, que a gente tem que perder esse medo da medicação, né? A medicação não vai dissolver o rim, não vai dissolver nada disso. Mas fazendo um trabalho bem feito, isso vai vai ajudar muita gente, né? E não só isso, né? A questão da medicação, as pessoas, eu vejo um preconceito em relação à medicação, que é a falta de esclarecimento do que é a medicação. Eu tenho uma cliente minha que eu
indiquei, né, para uma psiquiatra e a irmã é médica. E no caso, essa paciente falou assim, minha irmã se surpreendeu de você me indicar para um psiquiatra. Eu falei, ué, como assim? Ela, não, porque ela conhece psicólogos que são totalmente contra a medicação. Eu falei, bom, eu não, e tenho várias colegas que também não são contra a medicação, pelo contrário, também trabalham junto, em parceria com os psiquiatras, porque tem estudos, então não é uma questão da axiologia, tem ali estudos, tem uma pesquisa, então tem dados que comprovam a eficácia da medicação dentro de um tratamento psicológico, né, psicoterapêutico, perdão, medicamentoso. Então, a gente tem aí esses dados. A Daniele, ela perguntou o que vem ser a despersonalização. Essa foi uma das perguntas dela. A despersonalização é um quadro um pouquinho mais grave, né? Não diria gravidade, mas é um quadro de ansiedade bem mais intenso, né? Que por conta dessa falta de oxigenação, o paciente ele não se vê, às vezes, no corpo dele. É difícil explicar, mas é um quadro que o paciente, ele realmente, ele às vezes tem que se olhar no espelho para ver que ele está ali, mas ele é um quadro que parece até psicótico, né? Mas é um quadro de ansiedade muito intenso que ele tem que entender que ele está ali. Mas ele não se vê, é como se ele estivesse se vendo ali por cima dele, né? E muitas vezes você, né, se você não fazer o tratamento adequado, você pode achar que é um quadro psicótico. Ele está ali, está se vendo, né? Mas é um quadro de ansiedade muito alto que você tem que fazer o tratamento adequado, você tem que investigar, né? E aí é um sintoma mais específico numa crise de pânico, um transtorno de uma ansiedade muito elevada, que é mais comum, né, na crise de pânico, que você tem normalmente essa hiperventilação. Essa troca gasosa faz esse quadro de despersonalização. Sim. Pode falar. Desculpa. Não, a Rita aqui, ela fez um comentário, né, colocou que a medicação realmente se faz necessário para que se possa trabalhar com o paciente, dependendo do caso, exatamente. E a Driquinha perguntou como diferenciar uma crise de ansiedade e uma crise de pânico, que é inclusive uma das perguntas também que as pessoas enviaram aqui no privado. Isso é bem legal. A crise de ansiedade, né, imagina, uma vez eu vi um colega falando de uma forma bem didática. Você está naquele filme Psicose, né? Você está ali naquele suspense, naquela cena famosa do banheiro, e aí tem aquele momento de êxtase que você que chega ali no banheiro e você tem aquela crise. A crise de pânico costuma demorar mais ou menos 10 minutos. Mais ou menos. Falam que é de 10 a 30. Mas a gente tem uma impressão de que dura mais, porque você está com uma crise de ansiedade, aí por algum gatilho você vai ter uma crise muito mais intensa. Você tem uma sensação de morte, de palpitação, você tem um medo de morrer, uma sensação muito ruim, que quem já viveu não quer viver nunca mais, né? E quando você passa, o que eu posso confortar é que com o tempo a pessoa vai aprendendo que vai passar, essa crise vai passar, e depois que a crise passa, a ansiedade costuma voltar para aquele nível, mas um pouquinho mais alto. Aí o paciente tem uma sensação de que está continuando a crise, mas está diminuindo, né? Você tem os sintomas de ansiedade mais a menos, você faz uma crise de pânico e ele vai descendo. E esses sintomas todos costumam durar 30 minutos. Por exemplo, o transtorno de pânico, o paciente tem critérios, por exemplo, ele tem que fazer mais que uma crise durante mais que um mês consecutivo, ele tem um medo de enlouquecer, ele tem uma sensação de morte. Essa crise de pânico, por exemplo, não pode ser devido ao uso de substâncias. Tem uma série de critérios para a gente diagnosticar um transtorno de pânico, né? Mas o paciente com uma ansiedade muito intensa, ele pode fazer crise de pânico. É como se fosse uma crise que começou a ficar muito intensa, você faz crises de pânico, né? A crise de ansiedade é aquela angústia que te incomoda, que está ali prejudicando a sua qualidade de vida. Mas o pânico, quem passou por isso sabe o que é. Você tem ali uma sensação que você vai procurar emergência, você acha que está tendo um infarto, e aí muitos médicos realmente ficam preocupados, fazem exame de sangue, fazem enzimas cardíacas, você pode subir a pressão arterial, você muitas vezes vai medicar, você tem uma sensação de 10 minutos muito ruim, né? Sim. Isso passa, você com o tempo já vai se acostumando, aprendendo a lidar com isso, né? Gente, eu queria assim agradecer, né, dar oi para todo mundo que entra e acena, assim, mas eu só não faço isso para pontuar nome por nome, até de pessoas queridas que a gente conhece, né? Aqui mesmo, agora o seu colega aqui, cadê?
O Diego colocou, né, grande médico e amigo, um prazer sempre trabalhar com você. Então, assim, seria muito bom se a gente pudesse, né, fazer esses comentários e pontuar, só que a gente acaba, às vezes, não fazendo, que é para não interferir, né, realmente no conteúdo da live, tá bom? Mas assim, eu agradeço sempre esse carinho e esse feedback que vocês escrevem e colocam para nós, enquanto profissionais, é muito bom para poder realmente saber que está fluindo o conhecimento e levar a informação para vocês. Aqui o pessoal da Rádio Momento Psi perguntou, né, se a pandemia é um gatilho, e aí acaba entrando numa pergunta que também foi enviada no privado, que foi a seguinte: a questão da ansiedade na pandemia, no Brasil, não se tem ideia de quando isso vai acabar, colocando vidas em risco, empregos, estudo, enfim, todo o futuro. Como tentar levar uma vida dentro da normalidade sem afetar a vida em família? Tá? Então, assim, essa foi uma das perguntas que aí acaba complementando o que o pessoal da Rádio Momento Psi perguntou. A pandemia, sem dúvida, é um gatilho, é um assunto que eu falo que é gostoso de falar, gostoso, infelizmente, né? Porque é um assunto que todos têm ansiedade, né? Mas acaba tendo uma ansiedade ruim, né? Todos estão sofrendo com ansiedade porque acaba sendo um gatilho e a gente está sofrendo um momento, principalmente no Brasil, eu não estou querendo entrar em questões políticas, pelo amor de Deus, mas a gente está sofrendo um momento de desinformação, né? Eu não sei até que ponto a gente está num platô, a gente está subindo, a gente está descendo. Eu evito ligar minha televisão e eu falo isso para todos os meus pacientes. Isso aí. Uma informação de confiança, na dúvida fique em casa se puder, se tiver que trabalhar, vai trabalhar. Mas assim, essa desinformação em qualquer ser humano racional gera um medo. E o medo é primo da ansiedade, né? O medo gera preocupação. E a preocupação, se fugir um pouquinho do controle, né, já vai te causar um mal-estar. Ou seja, todos estão sofrendo uma ansiedade. A gente consegue controlar a ansiedade, mas se passar um pouquinho do ponto, você já começa a ter uma noite ruim. Com a noite ruim, você já começa a ter uma irritabilidade, já começa a ter brigas na família, e aí as pessoas já começam a ter problema de convivência. Infelizmente, a gente está passando. Todo mundo sabe que vai triplicar os problemas de saúde mental. Já tem estudos que saíram sobre isso. Já. É triste, mas as pessoas estão, pelo menos, falando mais sobre isso. Mas é muito triste isso que está acontecendo, né? E é triste estarem falando de saúde mental no momento de precisar ter uma situação para ser falado, porque a saúde mental é o nosso ser, né? Se você está bem, você consegue e reflete na questão física, na questão mesmo do trabalho, da família, como foi colocado. Aqui teve uma pergunta que é em sequência à questão da família, que é como lidar com as pessoas próximas que têm ansiedade. Essa questão que você trouxe, né, dos relacionamentos intrafamiliares, na próxima quinta-feira, às 18h30, eu fui convidada, para conversar sobre relacionamento conjugal na pandemia, porque nós estamos tendo, infelizmente, um alto índice de separação nesse momento do isolamento. E aí, obviamente, tem várias questões aí, e uma delas também está relacionada a essa questão que você trouxe, porque acaba tendo um estresse, uma sobrecarga emocional e desculpa, gente, que o Momento PC colocou que querem a parte 3. Então, assim, acaba o quê? Comprometendo nas relações, né? Então, assim, uma das questões que eu acho muito importante colocar é que eu vejo muitos comentários em relação às pessoas de idade, e as pessoas não entendem que a saúde mental de uma pessoa de 20 anos é diferente de uma de 40 e é diferente de uma pessoa que tem 70. Isso é muito importante as pessoas saberem. Então, assim, a forma como você, uma pessoa de 20 anos, de 40, está lidando, muda para a pessoa que tem 70, 80 anos. Então, assim, não julga, às vezes, aquela sensação que aquele teu familiar está sentindo, porque é diferente da vivência que você tem. Então, de repente, você pode até incrementar um pouquinho mais, doutor Vitor, se essa minha linha de raciocínio, se você concorda. Não, e só para complementar, você falou do problema
A violência doméstica aumentou muito também, além dos problemas conjugais. O índice de suicídio, já tem artigos que o idoso, eu vejo pelos meus pais, eu fico muito preocupado. Meu pai ele ia caminhar todo dia, ele teve que diminuir isso. Infelizmente, os problemas de saúde mental eles vieram à tona porque as pessoas estão sofrendo. É o que você falou. O ideal era que as pessoas falassem disso sem psicofobia, sem estar sofrendo, né? Pudessem falar, ver que a medicação não é algo ruim, é um suplemento, igual um centro, né? Você vai ter serotonina. O nutrólogo passa triptofano, ninguém tem problema. Estou passando triptofano, é saudável, melatonina. Mas o triptofano é um precursor da serotonina, que é praticamente um antidepressivo. Só que isso a pessoa não vê problema. Agora, tomar um antidepressivo, caramba. Infelizmente, é a cultura. É a cultura, mas isso está mudando, infelizmente, pelos motivos errados. Aí o índice de suicídio está aumentando pra caramba, violência doméstica, as pessoas estão usando muito mais álcool porque estão entediadas. O ser humano, infelizmente, é assim. Mas vamos torcer para melhorar. A nossa parte é passar informação, é ajudar. Espero que a gente esteja conseguindo controlar essa ansiedade com autoconhecimento, entender o que está passando de preocupação aqui, para a gente resolver a ansiedade. Espera aí, por que eu estou ansioso? A psicologia cresceu bastante com essa questão de telemedicina, com o atendimento de vídeo. Eu oriento o paciente, eu encaminho para o psicólogo. O atendimento não é um atendimento caríssimo. As pessoas vão ter muito mais suporte, tanto com psiquiatra, tanto com psicólogo. E tem como ser amenizado essa ansiedade para que vire uma ansiedade normal, né? Essa questão, né, que as pessoas perguntaram, né, da família ou do gatilho, enfim, isso está muito relacionado o quanto que eu respeito o direito daquele meu familiar dentro da minha casa, quanto que eu respeito o espaço daquele indivíduo. Porque hoje, que é isso que eu vou colocar hoje, assim, até o som do mastigar, se brincar, está irritando ao outro, o que antes não irritava. Por quê? Porque, assim, querendo ou não, quando a gente sai, a gente tinha atrativos do dia a dia, você tinha uma novidade para contar. Só que nesse momento, quem realmente está respeitando o isolamento social, está realmente em casa, não tem. Porque essa saída, né, do pegar trânsito, de repente de buzinar para alguém, ou no metrô, no trem, seja como for, dentro do trabalho, qualquer coisa que venha acontecer, essa troca de chegar em casa e falar, e aí, como é que foi seu dia? Tem uma novidade? Poxa, sabe que é a pessoa do meu trabalho? Então, eu fiz... Não tem. E os casais, nesse momento, estão se perdendo. As famílias estão se perdendo por quê? Pela questão mesmo de quanto que eu consigo e compreender que naquele momento eu estou com uma, de repente, com uma angústia, com uma irritação, uma inquietude, e eu estou, de repente, projetando naquela pessoa ali algo como uma válvula de escape. Não tem o que fazer? Vou bombardear aquela pessoa que está ali. Então, assim, é importante, antes de você fazer qualquer coisa ou dar uma resposta, é você parar e pensar, será que realmente é isso que eu quero responder? Ou quem está respondendo é a minha ansiedade, a minha falta de estar fazendo alguma coisa diferente? Deixa eu colocar. Nossa, tem vários comentários aqui, doutor Vitor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, subir, porque a Rita colocou aqui, o que fazer nesse momento para amenizar os problemas de saúde mental pós-pandemia? Foi uma das colocações. A outra aqui foi, cadê? Só um momentinho, gente, deixa eu subir. O que fazer... não, peraí. O ansioso muitas vezes é mal interpretado, vejo que as pessoas não têm paciência, ele colocou até aqui, o Carva Nunes colocou bem grande, assim, paciência com os ansiosos, infelizmente isso é verdade, e aí entra a questão da falta de esclarecimento sobre o tema, do que é a ansiedade, assim como a falta de esclarecimento do que é a depressão, do que são realmente os transtornos, né, e as doenças mentais. As pessoas não sabem, as pessoas acham que é frescura, e não é frescura, é algo sério e que as pessoas sofrem muito com isso. É basicamente isso, né? Na realidade, entender que a depressão, na realidade, é um tema muito bom também. É uma doença, a ansiedade pode virar uma doença e
esse excesso de informação que é o que a gente está tentando trazer, a pessoa que assistiu a live pode ver que uma pessoa está começando a ter prejuízo de vida, prejuízo de qualidade de vida, procurar ajuda. Porque realmente eu conversei com um colega ontem e ele veio falar, o problema é com a filha dele, mas eu falei, e você está procurando, e você não... Ah, eu estou quase estourando porque eu não consigo ajudar minha filha. Falei, mas você está quase estourando. Você não precisa de ajuda? Ah, eu não vou no psiquiatra. Eu falei, qual o problema você ir no psiquiatra, você ir no psicólogo? Qual é o problema? As pessoas têm um receio, uma barreira muito grande, né? E as pessoas entenderem o que é, tratarem, não é problema nenhum. Tem pessoas que têm uma questão genética, e isso está evoluindo também. Exames, só quando a gente mostrar uma ressonância de uma pessoa deprimida, uma ressonância de uma pessoa não deprimida, que já está evoluindo nesse sentido também, Sim. vai ver que a região do hipocampo está mais prejudicada, as pessoas vão falar, ah, ele é deprimido, ele não é fresco, né? Ou quando a gente mostrar mapa genético em relação à dificuldade de metabolização de substâncias, as pessoas elas só enxergam no que elas veem. A dica que eu posso dar, sem querer me estender, pós-pandemia, ou até durante a pandemia, é que as pessoas tentem. Infelizmente, o ser humano é muito preso à visão. A gente é muito imediatista. A gente quer o que a gente está vendo aqui. Eu quero o que vai me dar prazer nesse momento. E aí as pessoas brigam, estão impacientes. Mas se a gente tentar ressignificar a nossa vida, entender por que isso tudo está acontecendo, o que a gente pode aprender da pandemia. Eu quase fiz um vídeo sobre isso, porque acho isso muito... Eu aprendi tanta coisa nessa pandemia. Parece que eu transformei. Se eu pudesse falar um momento sobre isso, e se as pessoas tentarem fazer isso, nossa, isso faz um bem danado. E isso vai curar muita gente. Vai curar não, mas vai pelo menos ajudar a ter menos doentes, né? Minimizar os danos. A Denise fez uma pergunta que eu vou fazer a pergunta, mas antes, Denise, de eu fazer sua pergunta, eu vou fazer só uma colocação em relação a essa questão da terapia. Infelizmente, as pessoas não sabem o que é terapia, como é um processo psicoterapêutico. As pessoas acreditam que ir à terapia, o psicólogo vai resolver o seu problema e que ele vai falar para ele o que ele deve ou não fazer. Tanto que eu falo muito para meus clientes, quando meus pacientes, quando chegam, eu digo, olha, se chegar a um momento, eu, ou até mesmo algum colega que você foi e falou, fulano, faz tal coisa, você sorri, agradece e não volta, porque esse não é o psicólogo, esse é o amigo do bar, o amigo da padaria, de qualquer lugar. Tá? Então, se o psicólogo não está ali para fazer você fazer isso ou aquilo, ele está ali para fazer com que você tome consciência de quem é você, tá bom? É orientar você junto com o teu processo de autoconhecimento. Esse é o papel do psicólogo, tá, gente? Então, assim, tira essa questão de achar que o psicólogo vai falar, ah, eu vou no psicólogo porque ele não vou no psicólogo porque ele vai dizer para eu fazer isso ou aquilo. Não, isso não existe, tá? Isso não é terapia. Os meus colegas psicólogos estão aqui, eles podem até complementar isso que eu estou colocando. Agora, sim, a Denise, ela fez, cadê a pergunta da Denise? O que fazer na hora de uma crise de ansiedade ou de pânico de um familiar? Na realidade, na crise de ansiedade, dependendo do grau da crise, né, numa crise de pânico, você tem que tentar tranquilizar a pessoa e mostrar que isso vai passar, né? Tem momentos que a gente vai conseguir ajudar, tem momentos que não. O paciente vai querer emergência, você vai levar a emergência, não tem jeito, porque na cabeça do paciente ele vai estar... o paciente, quando ele está numa crise muito grande de pânico, ele acha que está infartando. E, na dúvida, às vezes tem que levar na emergência, não tem jeito. Eu, às vezes, oriento meus pacientes, olha, toma um SOS. Mal não vai fazer. Porque você vai ter que, até você chegar na emergência, de repente você já vai estar mais tranquilo. Você quer fazer um eletrocardiograma, você vai fazer. Mas toma um remedinho que você vai ficar mais calmo. Isso não vai despencar a sua pressão. Toma uma dose baixinha embaixo da língua. Mas você quer ir, você vai. A crise ela tem uma duração para... o que a gente pode sempre ajudar o colega, o familiar, é passar informação. Um exercício que a gente falou na primeira live é a respiração. É sempre fechar o olho para entrar oxigênio, porque o paciente está mão dormente, boca seca. Se você respirar lentamente, tem um exercício de você respirar, prender 4 segundos,
aí você soltar durante 4 segundos, depois você prender, para você o oxigênio ele ficar dentro por 4 segundos, para que ele chegue até a sua mão, para que você comece o seu coração ficar mais lento e você entenda que pode ser emocional. Mas se você está realmente muito preocupado, tem horas que não tem o que fazer. Tem horas que a gente vai conseguir ajudar e você vai começar a se conhecer. O legal disso é você entender, olha, eu já senti isso outra vez. Será que não está se repetindo? A terapia vai ajudar muito nisso. Né? O mindfulness é muito bom para isso também. Né? Alimentação, exercício físico, é muita coisa para falar. Sempre tem muita coisa para falar. Até porque na terapia a gente vai fazer com que a pessoa conheça o seu ciclo. Ela vai conhecer e compreender como que ela funciona. E aí, automaticamente, ela vai reconhecer quando ela está entrando, talvez, numa crise de ansiedade. O Eduardo perguntou aqui a questão da diferença da ansiedade normal para a patológica. No caso, Eduardo, a gente já respondeu no início, tá bom? Mas a gente tem também na primeira live, que está no meu canal no YouTube, tá? Que é psicóloga Ediane Machado. Então, você pode ir até lá, que lá tem todas as lives que antes não eram salvas automaticamente aqui no Instagram. Então, está disponível lá, então você pode entrar. Ou então, daqui a pouquinho, no final, qualquer coisa você manda no privado que a gente te responde, tá bom? Tem aqui ó, uma outra pergunta, gente, cadê? Colocação aqui. A Denise colocou aqui, né, que ela teve que suspender um atendimento online por querer respostas minhas sobre suas questões. Infelizmente as pessoas têm essa distorção de achar que nós, profissionais, vamos dar respostas. Gente, não é assim, porque a minha verdade é diferente da sua, porque entra a questão da nossa vida psicossócia, né, cultural, valores, enfim. O Carva Nunes colocou assim, em média são uns 10 minutos de crise de pânico. O Dr. Vitor também respondeu isso, tá, Carva? Ele colocou que em média de 10 a 30 minutos, e aí ele explicou também o processo, que aí você depois, se você tiver um tempinho, reveja a live, que aí você vai conseguir entender bem essa fala da colocação dele em relação ao tempo. O Espaço Lições colocou que, na verdade, muitos que têm sofrido com esse efeito da pandemia já se encontravam em sofrimento psíquico comprometido e não buscou o tratamento anteriormente, só piorou. Exatamente, isso é um fato. Agradeço aí a colocação no espaço. Cadê aqui, gente? Dá vontade de recorrer a uma emergência, a Nute Ediane, que eu acho que é minha xará que colocou, né, porque sempre achamos que há algo a mais, então isso também é uma verdade, né, a pessoa que está sofrendo, ela não consegue diferenciar, né, só que quando você está no processo terapêutico, que você já conhece o teu funcionamento, junto com o acompanhamento também psiquiátrico medicamentoso, você já vai entender e saber, não, peraí, eu estou tendo uma crise de ansiedade, porque você vai conseguir parar e refletir sobre aquilo, porque os sintomas são muito semelhantes, né, doutor Vitor, quanto de uma crise, né? É muita informação, gente. Mas, por exemplo, uma coisa interessante, quem já teve crise de pânico, às vezes ele foi diagnosticado com transtorno de pânico, ele tem medo, às vezes, de ter uma outra crise. Já a pessoa que tem transtorno de ansiedade, ele sabe que teve uma crise ali porque a ansiedade está incomodando há muito tempo, mas ele, às vezes, não tem medo de ter uma outra crise, ele sabe que foi pontual, né? Essa pessoa ficou tão traumatizada com a crise de pânico, ele fica com medo de ter outra crise porque foi um negócio muito traumático. E aí fica com medo de enlouquecer. E aí essa pessoa, ela vai ficar às vezes com medo de fazer exercício, porque imagina, seu coração ficou acelerado, você começou a ter palpitação. Você pensa, eu vou começar a fazer um polichinelo, meu coração vai ficar acelerado, eu vou parar de fazer exercício, eu vou me alimentar mal, às vezes o paciente vai ganhar peso, porque se o coração começar a acelerar, eu vou começar a ter uma outra crise, e isso pode ser um gatilho para eu ter uma outra crise de pânico. Mas esse pensamento está errado. Por isso que a gente tem que trabalhar com psicólogo, trabalhar com psiquiatra, porque você, fazendo exercício físico a longo prazo, se alimentando bem, você está desinflamando o seu organismo, está fazendo todo um tratamento para que você possa estar tratando isso. Só que é difícil botar isso na cabeça, porque você pensa, meu coração vai acelerar, eu vou ter uma outra crise daquela. E é o estresse que muitas vezes é um gatilho. Quem está doente piora em alguns casos. E quem nunca teve a crise pode ter, por um momento de estresse, uma primeira crise, por predisposição genética. São vários fatores, gente. Estou tentando passar um pouquinho de informação para vocês.
É como você colocou, né? Muito conteúdo, é muita informação. Então, eu até peço desculpas se de repente eu também, né, fui e jorrando conteúdo em vocês aí, porque realmente é muita coisa em pouco tempo para se falar, vamos colocar assim. Inclusive, faltam exatamente 10 minutos para acabar a nossa live, então eu gostaria de saber, gente, de vocês, se vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida que não foi esclarecida, que não foi colocada aqui, seja no cunho da psicologia ou da psiquiatria, ou até mesmo também o feedback de como foi a nossa live. A gente agradece de vocês colocarem aqui. Então, assim, se não foi legal, se ficou alguma coisa assim, eu achei que foi muito rápido, ou também é positivo para a gente poder cada vez se aperfeiçoar mais nas próximas, porque o objetivo é esse, tá? É levar a informação, é para que seja esclarecido de uma linguagem simples e clara, né? Sem usar termos técnicos, que é para poder realmente entender e compreender o assunto da ansiedade. É basicamente isso. A ideia é, eu sempre passo os para a Ediane. Eu lembro na minha primeira live que eu falei, a Ediane falou, não é para ser bonito, né? É para passar informação. Eu não estou preocupado em usar termos científicos, eu estou Isso preocupado em aí. de termos comuns para que vocês possam entender. Cuidado com o excesso de informações, entendam suas preocupações, que ansiedade todos temos, mas que o excesso de ansiedade, às vezes, uma noite mal dormida pode gerar uma preocupação excessiva. E é o autoconhecimento, né? Tudo na vida, o autoconhecimento pós-pandemia, durante a pandemia, você entender o que a pandemia pode estar servindo para a sua vida espiritual, a sua vida física, que lição a gente está levando dessa pandemia para o nosso futuro como ser humano, a nossa fragilidade humana, e, e a gente refletindo em cima disso, eu acho que diminui um pouco a ansiedade. Tem um estudo que mostra que a gente ajudar o próximo, ser grato, isso trata a depressão. Isso diminui, isso é fantástico. Eu li sobre isso, que você ajudar o próximo, você diminui a ansiedade, você trata a depressão. Sejamos resilientes, né? Eu, né, só tenho, não quero me... Olha só, eu tô rindo, doutor Vitor, porque o pessoal tá pedindo, várias pessoas aqui, ansiedade parte 3. Porque Por mim, então, assim, isso é bom, né? Mas, assim, é isso, né? São várias perguntas que vão surgindo conforme a gente vai conversando. Então, assim, você vê que não é algo fechado, né? O pessoal também fez um comentário sobre a questão do excesso de medicalização. Então, assim, eu não vou entrar nessa seara, porque falta 5 minutos. Mas é uma live que realmente talvez possa vir a ser agendada sobre o excesso de medicalização e entender quando é necessário aquela medicação e quando é algo que eu estou usando em excesso como uma forma também de um efeito tampão, vamos colocar assim, para poder entender, né? Algo vou fazer isso daqui porque eu não quero sentir, também não é assim, né? é uma linha muito tênue, né? Engraçado que eu acho interessante que perca um preconceito da medicação, que realmente eu acho que é importante você ter um tratamento de saúde mental com nutricionista, com psicólogo, com psiquiatra, ser medicado ou não, não é o fim do mundo. Mas, por outro lado, realmente, já tem estudos que duplicou a prescrição de Rivotril, não deveria citar nomes, mas de benzodiazepínicos, né? Porque justamente por causa da ansiedade, aí vai usar a medicação que a avó usa, e o ser humano é muito imediatista. Você quer resolver agora aquele mal-estar, e aí você vai tomar a medicação que faz um efeito imediato, mas não vai tratar, é a dipirona, é o bombeiro. Ele vai apagar o incêndio, mas amanhã vai continuar com o mesmo problema. Por isso que você quer ajudar o colega, quer ajudar o próximo, quer ajudar a si próprio, se informe, procure ajuda. Isso não te deixa mais fraco. Pelo contrário, eu falo sempre para os pacientes, você é muito mais forte. Se você quer se tratar, você vai muito longe. Você vai chegar, você tratando sua saúde física e mental, você... Isso aí. Assim, cada live, gente, que eu faço, eu aprendo alguma coisa nova, tá? Eu vou compartilhar com você agora, doutor Vitor, o que eu aprendi na última, com, né, o meu amigo, com o Marcelo.
né? Ele me ensinou uma coisa que eu não sabia, vou compartilhar com todo mundo, que é o quê? E aí eu vou aproveitar esse gancho que vocês estão trazendo de ter uma parte 3 da ansiedade, que seria o quê? A gente vai parar nesse momento, eu e você, a gente vai fazer uma pose, o pessoal vai printar a nossa tela e vai compartilhar lá no story deles, tá? Marcando eu e você com a sugestão de um tema relacionado à ansiedade parte 3. Então, eu não sei o que vocês acham disso. A gente para aqui, vocês printam, coloca lá ansiedade parte 3 como eu acho que foi o Carva que colocou a questão das pessoas que trabalham em casa, outra que colocou em relação à saúde da família. Então, assim, tema que vocês acham bacana sobre ansiedade parte 3 vocês marcam e colocam lá, porque aí a gente tenta ver o que é possível fazer, o que vocês acham, e também eu estou falando isso agora, tá, gente? Ele não sabia disso, né, doutor Vitor? Ele foi pego de surpresa. Então, assim, vamos embora, né? Então, vamos fazer assim uma pose. Eu, massagem, fiz o dedinho, então eu não sei como que você quer fazer o nosso print, porque a gente vai ficar lá marcado para todo mundo ver a gente. Então, gente, ó, vou contar. 1, 2, 3 e... Não pode nem respirar. Foi, gente. Eu espero que deem um ok aí quem conseguiu, tá bom? Printar a gente, então marca, dá sugestão pra gente lá da parte 3. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, eu vou colocar também no meu canal do YouTube, então assim, compartilha com pessoas que vocês acham que realmente precisem ouvir sobre isso, que vocês acreditem, de repente, assim, que foi realmente válido, que valeu a pena, todas as informações passadas aqui. Então, assim, compartilhem, porque a ideia é essa. Às vezes, muitas pessoas não conseguiram assistir a live porque estão em outra, ou estão trabalhando, estão com algum outro compromisso, e aí acaba realmente não batendo, vamos colocar assim, um horário. Então, assim, eu queria agradecer, doutor Vitor, mais uma vez, pela presença, por aceitar o convite, pelas pessoas também que permaneceram do início até o final da nossa live, eu agradeço também o carinho e por estarem sempre acompanhando aqui, não só o meu trabalho, como também das pessoas que eu convido e que aceitam, né, o desafio. Então, muito obrigada. Não sei se você quer colocar alguma fala, que faltam 3 minutinhos. Eu só tenho a agradecer também. Eu nunca nego, porque eu acho que isso é ajudar pessoas. E só tenho a agradecer, é sempre bom a gente estar se conhecendo cada vez mais e compartilhando conhecimento. E isso só faz as pessoas perderem o medo da saúde mental. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada também. Gente, se vocês quiserem fazer algum comentário, doutor Vitor, se você quiser sair, pode, fica à vontade, que eu só vou concluir os 2 minutinhos aqui com o pessoal, tá bom? Um beijão para você e uma ótima noite. Então, gente, o doutor Vitor acabou de sair, então, assim, mais uma vez eu agradeço, tá, a presença de vocês, e me mandem, por gentileza, no meu privado, ou por mensagem, sugestões de temas, algo que vocês queiram e desejem saber sobre a saúde mental, seja depressão, ansiedade. Já foi feita uma live com a doutora Norma sobre a questão da oscilação de humor, com a doutora Caroline, depressão, então bipolaridade também. Então, manda tema, porque em cima disso eu vou tentar encontrar profissionais que estejam dispostos a vir a conversar. E na próxima quinta-feira, às 18h30, eu vou estar no Instagram da Débora, depois eu vou divulgar para vocês, aonde eu vou falar, eu vou ser entrevistada, tá bom? Para falar sobre relacionamento conjugal a 2 na pandemia, que é uma das áreas que eu trabalho, que é com casais, tá bom? Ali ele colocou a questão da insônia rebelde, então assim, muito obrigada, tá, pelo retorno, pelo carinho. Eu só tenho a agradecer quem tem aí, ó, amanhã é o Dia dos Namorados, aproveita, vivencia o momento, fica mais coladinho em casa, tá bom? E quem não tem, pode ter certeza que é questão de tempo e você vai encontrar, ou melhor, a pessoa vai te encontrar para você ter um excelente Dia dos Namorados, tá bom, gente? Uma ótima noite para vocês. Muito obrigada e tchau, tchau.